Olá, mamães e papás! Hoje vamos falar acerca da ansiedade de separação nos bebês. É algo comum a todos os bebês, que acontece mais ou menos por volta dos 7, 8 meses. Confunde alguns pais porque podem pensar que estão a criar bebês inseguros, mas é perfeitamente normal. Até nós adultos sentimos alguma ansiedade de separação. Por exemplo, quando alguém da nossa família vai viajar e nós vamos ficar sozinhos em casa, se calhar temos este sentimento. Por isso, veja já o vídeo a seguir e saiba mais como ajudar o seu bebê nesta fase de alguma ansiedade. For Baby's Brain. Bom, mas então, o que é isto da ansiedade de separação nos bebês? Nós já sabemos que ela normalmente aparece por volta dos 7 ou 8 meses e pode durar até aos 18 meses do bebê. Numa altura normalmente em que o bebê começa a sentir-se mais ansioso, mais choramingão, que nós notamos que o bebê fica mais colado, fica chorão quando nós desaparecemos da vista, vamos à cozinha, ele está na sala e começa a chorar se não nos vê. O que é isto? Na realidade, temos que regressar um pouquinho atrás para percebermos porque é que o bebê sente isto. Quando o bebê nasce, ele não tem noção de que é um ser separado da mamãe e do papá. E só começa a ter esta noção por volta dos tais 6 meses de idade e depois tem um pico entre os 9 e os 12 meses de idade. Só nessa altura é que o bebê, por se sentir seguro, e por isso é que isto é um sinal de desenvolvimento psicológico saudável e não um sinal de que o bebê é inseguro ou que tem pouca confiança ou de que os pais estão a fazer alguma coisa de errado, só por volta dessa altura é que os bebês começam a perceber que são uma entidade única, que são uma pessoinha pequenina, uma pessoa que está separada da mamã e do papá, que são as fontes de segurança, são o seu porto seguro para ele explorar o mundo. E então ele fica com receio de que essa separação seja quase para sempre, ou seja, como ele deixa de ver a mamã, ele sente que a mamã pode nunca mais voltar. Como ele deixa de ver o papá, ele sente exatamente isso, que pode ficar sem essa fonte de segurança. Bom, e então nesta altura começamos a ver estes comportamentos do bebê. O bebê que antes sorria para toda a gente, ia ao colo de todos, começa a ficar mais envergonhado, mais retraído, já não acha tanta piada aos estranhos, começa a esconder-se um pouco e fica mais irrequieto, um pouquinho mais choramingão. Isto é um sinal que o seu bebê se sente totalmente seguro, que confia em si para explorar o mundo à sua volta e confia em si para lhe dar segurança e para estar a salvo de todos os perigos que estão à volta dele. Portanto, é um bom sinal, é um sinal de dependência anterior, ou seja, é sinal que deixamos o bebê ser dependente enquanto ele precisava de ser, para ele no futuro se tornar mais independente. Isto tem a ver com vinculação segura. É preciso colocarmos-nos nos carapinhos dele e perceber que ele está a passar uma fase bem difícil e que nós precisamos de o acompanhar, de ser almofada, de almofadar esta fase de desenvolvimento psicológico. Tentar que o resto da vida seja o mais estável possível, não fazer grandes mudanças nesta fase. O que nos leva a outro ponto, porque regra geral é neste momento que as mamães acabam a sua licença de maternidade e por vezes o bebê deixa de ficar com a mamã para passar a estar com os avós ou até ir para uma creche. E então nós precisamos de preparar este momento, se não conseguirmos atrasar um pouco mais esta ida do bebê para outro cuidador, para uma babysitter, para uma ama ou para os avós, ou até para a creche. Portanto, preparar este momento se não o conseguirmos atrasar. Outra coisa que podemos fazer e que é muito útil é jogar ao cucu com os bebês nesta altura. Ou seja, tapar os olhinhos e dizer cucu e aparecer ao mesmo tempo que dizemos aquelas palavras que vamos repetir quando tivermos que nos ausentar. Por exemplo, adeus bebê, e tapamos os olhos. E depois, olá, aqui estou eu. E podemos fazer isto, por exemplo, quando vamos ausentar-nos daquela divisão e vamos para outra. Por exemplo,
A mamã vai ao quarto e continuo sempre a falar com o bebê enquanto me afasto. A mamã está a ir buscar um boneco ao quarto para brincarmos com o Martim e quando volto digo a mamã já voltou. Ou seja, eu tenho que tornar claro para o meu bebê que apesar de eu ir embora, eu volto sempre. Nunca se esqueça de quando sair para o trabalho, despedir-se do seu bebê. Por vezes ele pode ficar a choramingar, mas é importante despedir-se dele e não simplesmente desaparecer. Por muito que lhe custe, mais vale dizermos adeus ao bebê do que desaparecer-lhe da vista, porque aí vamos reforçar a angústia dele e o receio de que a qualquer momento as suas pessoas fonte de segurança, a mamã, o papá, os avós, vão desaparecer deste mundo e isto é altamente angustiante e em vez de termos uma ansiedade de separação, vamos passar a ter uma angústia de separação. Por exemplo, no momento em que nos estamos a despedir, evite passar o bebê do seu colo para o colo de outra pessoa. O momento em que nós nos despedimos do bebê deve ser um momento onde o bebê está, por exemplo, sentado no chão a brincar ou está na cadeirinha da papa a comer. E então, porque é que isto é diferente de eu sair e passá-lo para o colo? Se eu passar para o colo no momento em que me estou a despedir, aquela pessoa vai ser mais uma fonte de stress e vai ter mais dificuldade ela própria em acalmar o bebê. No entanto, se eu me despedir do bebê e essa pessoa depois se aproximar e pegar no bebê ao colo, ela vai ser a salvadora daquele momento e isso vai ajudar a que o bebê se vincule mais a essa pessoa e crie um laço mais forte, mesmo que ele já conheça a pessoa, mesmo que seja uma avó ou que seja uma ama que esteja lá em casa. Uma coisa que deve fazer de certeza é ignorar qualquer comentário que lhe diga o bebê tem que aprender a chorar, é melhor ele ficar algum tempo sozinho para se ir habituando. Nesta fase, nunca. Estamos numa fase de extra mimo, extra colo. Outra coisa que podemos fazer e que é muito importante nesta fase é usarmos o tal objeto de transição. Seja uma naninha, um bonequinho, de preferência com o cheiro da mamã, o cheiro de, por exemplo, dormir na cama com a mamã durante 2 ou 3 noites, ou até de performarmos aquela naninha ou aquele bonequinho, para quando a mamã se ausentar, este boneco, esta naninha, este objeto de transição, o ajude a fazer a transição entre a ausência da mamã e a presença da mamã. Alguns destes bonequinhos até dão a possibilidade de nós gravarmos a voz, e isso também ajuda o bebê a acalmar-se no momento em que sentir a falta da mamãe ou do papá. Não se esqueça, já sabe, precisamos que subscreva. Se achou esta informação útil, se acha que mais mamás e papás podem usufruir, ser ajudados com este tipo de informação, subscreva, faça like, interaja de alguma forma, porque já sabe que o YouTube valoriza esses vídeos que têm mais interações e entende que eles ficam mais interessantes ou que mais pessoas gostam destes vídeos e por isso ajudam-nos a mostrar a mais mamãs, a mais papás e nós queremos chegar a muitos bebés através deles. E já sabe, ouçam os vossos bebês e sejam felizes.